E aí, galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Na paz? Pedro aqui, em plena segunda-feira. Você achou que eu estava de folga na segunda-feira, né? Não. Segunda-feira é um dia de trabalho normal, como um outro qualquer. E como eu compartilhei com alguns de vocês, nós temos muitas novidades para acontecer. Muitas delas tirando proveito da tecnologia para nos dar mais acesso àquilo que nós precisamos para aprender mais de Bíblia, aprender mais de Deus, aprender mais de coisas práticas que agregam valor na nossa vida. Este conteúdo que eu quero compartilhar contigo nesses vídeos de segunda-feira, eu vou chamar de Por Trás da História. O Por Trás da História é um tempo curto que nós vamos passar juntos, aonde eu quero te levar comigo naquele lugar, naquela ideia que fica por trás da mensagem. Sabe que numa série de mensagens a gente passa muito tempo se preparando. Todo comunicador, todo pregador passa muito tempo se preparando. E muitas das coisas que nós aprendemos enquanto nos preparamos para pregar uma mensagem ou uma série de mensagens acabam que não são expostas durante as mensagens porque nós precisamos filtrar e nós temos um tempo para as pessoas não se sentirem muito incomodadas, então muitas das ideias ficam para trás. Não para trás como desperdício, mas elas fomentam ou formatam, essa deve ser a palavra, o conteúdo que nós compartilhamos nas mensagens aos domingos. Mas, como eu já disse várias vezes, quanto mais quanto mais prático você quiser ser na sua vida, mais bíblico você deve ser. Por isso eu acho importante você ter acesso também a esse conteúdo teológico por trás da mensagem. Se você gosta de conteúdo bíblico, conteúdo teológico, na capela você encontra os dois. Aos domingos, uma mensagem muito prática, uma mensagem que vai agregar valor na sua vida, que vai te ajudar a viver a sua vida como cristão na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, não só no domingo. Porém, na segunda, caso você tenha curiosidade, você pode vir aqui na nossa página e conferir. Vai estar aí o vídeo do Por Trás da História, que vai te explicar o conteúdo teológico e alguns outros pontos curiosos, interessantes das passagens que nós estudamos, ok? Então, vai aí o primeiro Por Trás da História. Em breve nós esperamos que isso se torne um podcast, então você vai poder ouvir também, mas por enquanto vamos compartilhando aí no vídeo, tentando fazer um conteúdo aí de 5 minutos no máximo. Na última mensagem, essa série de mensagens que nós começamos, a Extravagante, ela tem 4 mensagens. Essas 4 mensagens tratam de 4 dimensões do amor de Deus. E a primeira mensagem nós chamamos de incondicional. Dizemos que o amor de Deus ele é extravagante porque ele é incondicional. E aí eu levantei 3 pontos sobre o amor incondicional de Deus, baseados no versículo de João, capítulo 3, versículo 16. E eu disse que o amor ama enquanto ele é odiado, ele entrega enquanto é roubado e ele salva enquanto é abandonado. Essa foi a mensagem de domingo, muito prática, espero que você tenha gostado se você participou, se não, você pode conferir a mensagem na íntegra no YouTube. Porém, por trás da história, algumas coisas curiosas, alguns detalhes teológicos ficaram aqui anotados. Primeiro, no versículo 3 do capítulo 3 de João, quando Nicodemos se encontra com Jesus, essa é a história, você pode ler o capítulo 3 na íntegra aí, quando ele se encontra com Jesus, existe um motivo, existe uma razão por trás da conversa dele. A razão ou o motivo por trás da conversa dele é ir para o céu. Embora Nicodemos chegue na conversa, inicie a conversa com um elogio a Jesus, chamando ele de rabino e dizendo que ele é de Deus porque ele faz todos esses sinais, a razão por trás daquela conversa era o destino final de todo ser humano, ir para o céu, entrar no reino de Deus. E aí Jesus disse para Nicodemos que é impossível entrar no reino de Deus se nós não nascermos de novo. E óbvio que nós sabemos que esse é o nascimento espiritual, o nascimento que o Espírito Santo nos proporciona quando cabe a Ele nos encontrar e nos salvar, de acordo com a graça e misericórdia dele. E Jesus faz uma observação interessante. Ele fala sobre todo aquele que não nascer da água e do Espírito. A água, muitos teólogos discutem isso, eu não sou teólogo, não quero entrar em muitos detalhes, mas há um grande consenso de teólogos que dizem que esse linguajar da água e espírito é nada mais, nada menos do que um linguajar comum para o judeu, principalmente para os teólogos judeus. E quando Jesus diz da água e do espírito, ele quer dizer do batismo que purifica
a simbologia, porque Jesus também passou pelo batismo de arrependimento de João, é um batismo de arrependimento, ou seja, você tem que ter consciência do erro que você cometeu. Por isso, a resolução da maioria das igrejas evangélicas de não batizar as crianças, porque eles entendem que a pessoa precisa ter uma convicção que vem do Espírito, mas que seja também racional sobre os erros que eles cometeram, sobre o caminho errado que ele vem andando, e se arrepender de fato, e aí sim praticar o simbolismo do batismo, que significa purificação. Então, quando Jesus diz aquele que não nascer da água e também não nascer do Espírito, a água significa purificação e o Espírito significa nova vida. Sabe lá naquele texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura? É isso, é a nova vida que Jesus te dá no ponto histórico onde você chega ao conhecimento da sua salvação. Então tá aí uma curiosidade no versículo 3. E aí uma outra curiosidade no versículo 14 e versículo 15. Jesus conta uma história muito estranha sobre uma serpente. E essa história você encontra lá atrás na história do povo de Israel, quando eles eram ainda escravizados, quando eles se livram. E aí eu expliquei na mensagem que as serpentes foram enviadas para picá-los e eles estavam morrendo. E aí Deus falou para Moisés construir uma serpente de bronze e todo aquele que olhasse para a serpente seria salvo, seria liberto do veneno da serpente que o picou e ele não morreria. Isso é uma simbologia. Essa serpente de bronze acabou virando um ídolo. Para a nação de Israel, você vai encontrar um problema com essa serpente lá em 2 Reis, no capítulo 18. Você encontra um problema com essa serpente, quando ela se tornou um ídolo e teve que ser destruída. Mas a ideia por trás dessa serpente é que todo aquele que se arrependesse, todo aquele que entendesse que tem vivido errado, por isso ele recebeu aquela picada daquela serpente, se olhasse para a serpente que Moisés construiu, seria salvo, seria liberto das consequências do pecado. Olha que interessante. A Bíblia nos diz no Novo Testamento, lá em Romanos, que a consequência do pecado, ou seja, o salário do pecado é a morte. Assim como a morte que esperava aqueles que foram picados pela serpente. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida, que vem através de Jesus, porque Ele é a vida. Então essas coisas vão se ligando, e isso foi um exemplo que Jesus usou para dizer que a salvação, para dizer que a solução para o pecado está disponível para todos. Nem todo mundo vai olhar para a serpente, como nem todo mundo olhou para a serpente no caso de Moisés. Nem todo mundo vai olhar para Jesus, nem todo mundo vai aceitar que precisa se converter dos seus maus caminhos, que precisa se arrepender e receber aí a purificação e a nova vida. Nem todos vão aceitar, mas aqueles que aceitarem vão ser libertos. Por isso, a mensagem foi em volta de João capítulo 3, versículo 16. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não todo mundo, todo aquele que nele crer será salvo. Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então tá aí algumas curiosidades, eu acredito que isso é o suficiente para você entender. Eu achei muito interessante os pontos dos versículos 3, 5, 14 e 15 que nós discutimos. Espero que tenha agregado valor na sua vida. Espero que, embora muito bíblico, muito profundo, tratando de costumes judaicos, seja algo que agregue valor na sua vida e que te ajude a assimilar a mensagem que foi pregada no domingo, para que você possa, de fato, viver, não ouvir, viver a mensagem de Jesus Cristo. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, fique de olho na nossa página para os próximos avisos e eu te vejo no domingo, às 10 da manhã, no culto da capela. Um abraço.